A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 42, que diz assim: Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforge. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu por isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós servimos a um Deus que multiplica. Aqui nós observamos que o que estava diante desses homens aqui era muito pouco. Era 20 pães de cevada e algumas espigas verdes. Para 100 homens comer era muita gente para pouco alimento. Mas havia ali um homem de Deus, o profeta Eliseu, que disse para que o seu moço colocasse aquele alimento diante dos homens. E o nosso Deus, ele multiplicou. 100 homens comeram e a Bíblia diz que ainda sobrou, conforme a palavra do homem de Deus. O Senhor me trouxe aqui para te falar que ele é Deus de multiplicação. Que ele é Deus que pega o pouco que muitas vezes nós olhamos, como o moço de Eliseu aqui havia olhado, e nós julgamos e pensamos: isso aqui não dá para nada. Isso aqui, Rabaia Cantoraia, não vai acontecer, não tem como, o que eu tenho é pouca expectativa, é pouca fé, é pouca oportunidade, a porta está fechada. E Deus está dizendo: não esqueça que você serve ao Deus do impossível, não esqueça que você serve a um Deus que é poderoso e que pode multiplicar. Do Antigo ao Novo Testamento nós vamos ver a multiplicação, nos provando que Deus não muda, que Ele continua multiplicando, que Ele continua fazendo milagre, que Ele continua entrando com providência na necessidade, fazendo sobrar. Se fosse você, já estava glorificando. Se fosse você, já estava exaltando, porque Deus está dizendo: o que hoje está faltando, amanhã vai sobrar. Não vai demorar de uma grande multiplicação acontecer na sua vida. Foi Deus quem lhe trouxe aqui. E você sabe o quanto você tem pouco na sua vida. Eu não lhe conheço, mas os céus lhe conhecem. O Deus que é dono desta palavra conhece você e sua situação. Declare comigo: o meu Deus está multiplicando na minha vida. O meu Deus está multiplicando na minha vida. Quantos agora estão diante do pouco? Quantos agora estão diante de uma grande dificuldade? O povo de Israel estava diante de uma grande dificuldade aqui. Foram 7 anos de fome. Mas o nosso Deus cuida dos dele. O nosso Deus ainda multiplica o pão, ainda multiplica as espigas verdes. Como ele fez aqui no tempo de Eliseu, ele continua fazendo. Nós servimos a um Deus que surpreende aqueles que confiam nele. Você tem confiado em Deus porque Deus sabe a sua necessidade. Eu vou lhe dizer algo da parte de Deus. Não fique falando para todo mundo o que você precisa. Não saia falando para os outros qual é a sua necessidade. Mas converse com Deus e apresente ao dono do milagre aquilo que você precisa. Diga a Deus: o que eu tenho é um pouco de fé, é um pouco de esperança, é um pouco de alimento. Rabaia Canto, é um pouco de providência. E Deus está dizendo: é com este pouco que eu opero milagre. Eu sou Deus que multiplico. Eu sou Deus que faço o impossível acontecer. Deus é Deus de providência na vida de pessoas aqui, como Ele foi providência na vida desses 100 homens que comeram. A Bíblia diz que eles comeram e sobrou, porque o profeta Eliseu havia dito que estes homens comeriam como o Senhor havia aqui ordenado ele a dizer. Ele disse: assim diz o Senhor: comerão e sobejará. O nosso Deus havia lançado a palavra, e hoje eu quero que você entenda: Deus está lançando uma palavra. Deus está dizendo: vai ter para sobrar. Eu não sei que mistério é esse que Deus está falando contigo, mas você sabe. Deus está falando: eu conheço a tua necessidade. Eu sei das portas que estão fechadas. Eu sei das dificuldades que você está enfrentando, mas eu estou dizendo para você: diz o Senhor dos Exércitos, vai sobrar. A porta vai abrir, o milagre vai acontecer.
Deus é Deus de surpresa, que surpreende pessoas que estão como o moço que estava com Eliseu. Que estão como o servo de Eliseu. Você está olhando e dizendo: como é que vai acontecer milagre? Como é que a porta vai abrir? Como é que o alimento vai chegar? Como é que Deus vai me dar condições de pagar este negócio? E Deus está dizendo: não queira entender. Quando há uma palavra de Deus liberada, irmãos, automaticamente acontece o quê? Milagre. Milagre a gente não explica, milagre a gente não busca entender, milagre a gente vive. E através dessa palavra Deus está dizendo: é tempo de viver milagre. Eu tenho milagre preparado para você. Eu tenho resposta preparada para sua vida. Eu vou surpreender o teu coração. Eu vou alegrar você. E eu estou dizendo para você: não queira entender o que eu vou fazer. Irmãos, no Antigo Testamento, nós vamos ver multiplicação acontecendo, não somente aqui, mas há também outros exemplos, como o azeite da viúva que multiplicou, e a viúva, foi até o profeta Eliseu aqui, que foi, o homem que foi usado, o profeta que foi usado para falar com aquela mulher, e aconteceu o milagre. A Bíblia diz que a mulher, ela vendeu o azeite, pagou as dívidas e viveu do resto, conforme o que o profeta Eliseu havia ordenado. A mesma coisa aconteceu também com uma viúva que só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, pegou uns cavacos ali para fazer um pão para ele e para o filho dela, para depois eles morrerem de fome, porque não havia o alimento, havia sequidão. Mas Deus usou o profeta Elias. O profeta Elias foi até a casa daquela mulher e houve milagre, houve multiplicação. Jesus também multiplicou no Novo Testamento. É como eu falei para vocês, isso não é coisa só de Antigo Testamento, não. No Novo Testamento também está escrito que o Senhor multiplicou, porque o Senhor não muda, irmãos. Houve a primeira multiplicação, que está aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 14 e no versículo de número 17, que diz assim: mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. A mesma coisa que aconteceu no tempo do profeta Eliseu, com os 100 homens que comeram os pães que estavam ali, as espigas verdes, estava acontecendo novamente aqui com Jesus. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram sobrou. Recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esta aqui é a primeira multiplicação que o Senhor Jesus havia efetuado. E aqui agora nós vamos ler a segunda multiplicação que Jesus também efetuou. No livro de Mateus ainda, capítulo de número 15 e versículo de número 34, vai nos dizer assim: perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Você vai observar que o número de pães foi diferente do outro. O outro era 5 pães e 2 peixes. Nessa segunda multiplicação, não especifica a quantidade de peixes e diz que tinha 7 pães. Essa é a segunda, a que eu li antes foi a primeira. E aqui diz mais: então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Aqui nós vemos também que o Senhor multiplicou, sobrou, todos comeram, se fartaram, e era um grande número de pessoas para uma pequena quantidade de alimentos. Irmãos, isso aqui é milagre. Milagre não se explica, o Senhor trabalha com pouco mesmo. Tem muita gente que pensa que o Senhor, ele precisa de muito para operar, e quando o cenário está contrário, quando você vê pouco, quando você vê as coisas muito escassas, pequenininha, pouquinha, aí você diz assim: não tem como Deus fazer o milagre acontecer porque isso é pouco. Não tem como Deus fazer a porta se abrir porque não tem possibilidade. De Deus está dizendo: se engana você quando pensa dessa forma, porque eu gosto de operar milagre no meio do impossível. Eu ainda pego 5 pães e 2 peixinhos e faço
uma multidão comer, abaia cantoraia, e ainda faço sobrar 12 cestos cheios. Eu ainda pego 7 pães e alguns peixinhos e faço uma multidão comer e ainda sobrar 7 cestos cheios, porque eu sou Deus que faço o impossível acontecer com o pouco que você tem. Se eu fosse você, eu já estava dando glória, porque Deus está liberando para a sua vida uma multiplicação. E esta multiplicação vem dos céus para você. O nosso Deus trabalha com pouco também. Se você tem um pouco de fé, se você tem um pouco de esperança, Deus me trouxe aqui para lhe dizer que você não vai desfalecer no meio do caminho. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que Ele não vai deixar faltar na sua história aquilo que você está precisando, mas Ele está hoje te entregando mais. Ele está multiplicando. Você pode precisar de muitas coisas, mas não esqueça, você tem um Deus que é dono de todas elas. Você tem um Deus, irmãos, que para Ele não tem limitação. Se nós precisamos de uma bênção espiritual, Deus tem bênção espiritual para nós. Se nós precisamos de uma bênção financeira, Deus tem bênção financeira para nós. Se nós precisamos de uma bênção na saúde, o Senhor tem bênção na saúde para nós. Deus não tem limitação. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que é todo poderoso. Ele não tem limitação. Eu sirvo a um Deus que é todo poderoso. Ele não tem limitação. O nosso Deus multiplicou no tempo de Elias, multiplicou no tempo de Eliseu, multiplicou no tempo de Jesus e continua multiplicando na Baia Cantoraia até os dias de hoje. Ele ainda faz milagre acontecer. Ele ainda opera na Baia Cantoraia no impossível para dar vitória ao seu povo. Muitas vezes estamos tão cansados e o que a gente tem é tão pouco e é tão impossível ao nosso cenário de ter milagre que nós nos comportamos como os discípulos se comportaram aqui diante de tantos homens, diante de tantas pessoas que tinham para se alimentar. Nós nos comportamos também como o servo que estava diante de Eliseu. Porque diante de 100 homens não tinha como colocar somente aqueles 20 pães e um pouquinho de espiga verde. Tem momentos que nós olhamos e dizemos, Senhor, é tão impossível, mas é tão impossível que não tem como acontecer milagre. Deus está dizendo, não esqueça. E quando o cenário está impossível, é o cenário perfeito para que eu venha operar milagre. Não esqueça que quando tudo está fechado, é o cenário perfeito para que eu venha fazer o impossível acontecer. Se você, Rabaia Cantorai, soubesse o que Deus, Ele já preparou para a sua vida, você já estava agradecendo. Irmãos, eu vejo Deus renovando pessoas com milagres que Ele vai fazer, porque Deus ainda usa milagres para nos renovar, para renovar a nossa fé. Ele sabe as suas dificuldades, Ele sabe o que você está enfrentando, e o milagre que você vai viver vai renovar a sua fé, e você vai lembrar, o meu Deus não me esqueceu. O meu Deus não me abandonou, Ele se importa comigo nos mínimos detalhes. Deus se importa com o que você come. Deus se importa com o que você veste. Deus se importa como estão os seus sentimentos nesse momento. Deus se importa com você nos mínimos detalhes. Deus, irmãos, não é um Deus que só se importa com a gente no espiritual, não. Deus se importa com a nossa vida em todos os aspectos da nossa história. Em todos os aspectos, porque Deus, Ele fez a gente, Ele formou a gente, irmãos, por inteiro, não foi pela metade. Deus não somente criou seres espirituais. Deus criou seres humanos que precisam se alimentar, seres humanos que precisam vestir, seres humanos que precisam trabalhar, seres humanos que precisam de saúde. Ele sabe das nossas necessidades. E foi isso que Ele me trouxe aqui para lhe dizer, que Ele é Deus de multiplicação. Que Ele é Deus que trabalha a favor daqueles que confiam nele. Ele é Deus que trabalha a favor daqueles que esperam, que aguardam. Aguarde, espere, creia. Que Deus é um Deus que vai operar o impossível na sua vida. Ele vai multiplicar. Ele vai operar milagre. Ele vai fazer coisas novas acontecer. Foram 20 pães de cevadas e espigas verdes que comeram 100 homens. E a Bíblia diz que mediante a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Eliseu, os homens comeram e ainda sobrou. Deus está liberando uma palavra para você. Vai ter para sobrar. Você vai poder ajudar outras pessoas. Eu não sei a sua necessidade, mas Deus está dizendo, não esqueça, quando eu abrir a porta na sua vida, que é para você ajudar
ajudar também outras pessoas. Declare comigo: meu Deus está me abençoando para que eu possa abençoar outras pessoas. O meu Deus está me abençoando para que eu possa abençoar outras pessoas. Você vai ter, mas não é somente para você. Você vai ter para ajudar outras pessoas. Tem pessoas aqui que Deus vai abençoar financeiramente. Tem pessoas aqui que Deus vai abençoar ministerialmente. Tem pessoas aqui que Deus vai abençoar na área da saúde. Sirva de canal de bênção em todas as áreas também na vida de outras pessoas, como Deus te abençoou. Não seja uma pessoa egoísta que só quer para si, mas seja alguém que retribui na baia cantoraia. Os feitos de Deus ajudando também outras pessoas. Ajude outras pessoas. Seja canal de bênção, porque o Deus que multiplica está neste lugar. O Deus que multiplica te encontra através dessa palavra e diz para você que tem multiplicação chegando. O Senhor diz para você que vai sobrar. O Senhor diz para você que hoje o que é necessidade, daqui a pouco vai se tornar, sabe o que, meu irmão e minha irmã? Abundância. Você vai observar que em ambos os versículos que eu li para vocês, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobrou. E Deus está dizendo: o que eu estou fazendo na sua vida é para sobrar. O que eu vou fazer é coisa grande. Isso é mistério, tem endereço certo. Eu tenho convicção que Deus está falando com pessoas que estavam precisando ouvir esta palavra. Pessoas que precisavam de uma resposta. O Senhor está dizendo: eu me importo contigo nos mínimos detalhes. Tem multiplicação dos céus, tem multiplicação de Deus, tem algo grande que Deus ele preparou para a sua vida e ele vai alegrar muito o seu coração. Assim como Deus multiplicou os pães, e aqui também a Bíblia diz que ele multiplicou as espigas verdes, e assim como ele também multiplicou o pão e o peixe no tempo do Senhor Jesus, ele continua multiplicando e ele diz para você que ainda vai sobrar. Ele vai fazer coisas grandes na sua vida e vai surpreender o seu coração. Declare comigo: Deus vai me abençoar e eu vou poder ajudar outras pessoas. Deus vai me abençoar e eu vou poder ajudar outras pessoas. Não é somente financeiramente, mas é em todas as áreas. Você vai poder servir de canal de bênção na vida de outras pessoas, porque Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra, Deus. Nós cremos que tu és um Deus que trabalha, Senhor. Nós cremos que tu és um Deus que multiplica. Nós cremos que tu és um Deus que opera milagre. E eu creio, meu Pai, que através dessa palavra o Senhor está encontrando o teu filho, a tua filha, que está precisando, meu Pai. Que o Senhor venha multiplicar as forças, multiplicar a fé, a esperança. Pessoas que estão precisando ter a saúde renovada, pessoas que estão precisando de algo, meu Pai amado, financeiro. Tu és o Deus que entra com providência, Senhor. O Senhor multiplicou no tempo do profeta Elias, Aramandaraia. O Senhor multiplicou no tempo do profeta Eliseu. O Senhor multiplicou no tempo do teu Filho amado Jesus Cristo. E o Senhor continua multiplicando, meu Deus amado, até os dias de hoje, porque o Senhor não mudou. Multiplica, Senhor. Opera milagre, Pai. Glorifica o teu nome, Jesus. Que o Senhor possa fazer o impossível acontecer, que o teu povo saia daqui com posse de vitória. Que o teu povo creia que o Senhor está visitando os celeiros. Que o teu povo creia que o Senhor está visitando a saúde. Que o teu povo creia que o Senhor está visitando o casamento. Que o teu povo creia que o Senhor está visitando o ministério. Que o teu povo creia que o Senhor está visitando a vida espiritual. O Senhor é o Deus que visita todas as áreas e multiplica, faz o milagre acontecer. Aramanda caia rasto canto. Pessoas que hoje passam lutas, pessoas que hoje passam dificuldade, elas vão ver o teu nome sendo glorificado, elas vão ver o Senhor agindo de forma miraculosa e extraordinária, e entregando milagre para ele, e entregando milagre para ela, e fazendo o impossível acontecer, porque tu és Deus que trabalha, tu és o Deus que opera milagre, tu és o Deus que multiplica, tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Multiplica, Pai. Multiplica para a glória do teu nome e faz o impossível acontecer para que o teu nome, Jesus, seja glorificado e para que o teu povo entenda que tu és um Deus que trabalha a favor daqueles que creem, daqueles que esperam e daqueles que aguardam. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias,
Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Senhor. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que haja, Senhor, testemunho no meio do teu povo para que eles possam contar, que o Senhor traga livramento também para cada um daqueles que buscam, meu Pai amado, a Ti, que o Senhor proteja a casa, a família, a história, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa multiplicar e fazer o impossível acontecer para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, meu Deus, que eu te peço, eu te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus é um Deus que trabalha ao teu favor. E Ele está dizendo para você que Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele ainda multiplica na vida daqueles que creem. Tem multiplicação da parte de Deus liberada para sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.